Olá, bem-vindos à 40ª edição do programa Explicando o Direito. O convidado de hoje é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca. Ele que também é professor notável da nossa ESMAGES. Ele é mestre em Direito Público pela PUC de São Paulo, doutor em Direito Constitucional pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, FADISP, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, Portugal. É autor de várias obras de direito, dentre elas Direito Regulatório, Manual do Mandado de Segurança e ainda Democracia, Justiça e Cidadania. E hoje vamos falar sobre uma importante obra produzida em homenagem ao ministro, intitulada Debates Contemporâneos de Justiça Penal. Esse livro conta com a apresentação da ministra Nancy Andrighi, prefácio do ministro Rogério Schietti e pós-fácio da ministra Eliana Calmon. Seja bem-vindo, ministro Reinaldo. É um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu. Estou aqui com muita alegria, uma vez mais, no Mato Grosso, estado que deixa a marca no Brasil, seja pelo seu desenvolvimento econômico, mas também pela valorosa turma de juristas e de atores do direito que tem produzido tanto na Justiça Estadual, na Justiça Federal, quanto na Justiça do Trabalho, né? Exatamente com pensadores que refletem sobre os caminhos que a democracia conquistou e os caminhos que a democracia tem a conquistar. Esse é o grande mérito do Estado do Mato Grosso, né? Que eu tenho a honra de agora fazer parte, já de algum tempo, aliás, como professor desta escola da magistratura do Estado do Mato Grosso. Muito obrigado pelo convite, aqui estou inteiramente à disposição. Sim. Ministro, vamos fazer uma abordagem, né? Antes do Reinaldo ministro, como que foi feito, se criou, né, o Reinaldo ministro? Qual é o passado do Reinaldo ministro? Na verdade, caro colega, eu venho do estado do Maranhão. Eu nasci na ilha de São Luís, a capital do estado do Maranhão, e lá tive uma família com 7 irmãos. Nós éramos 7 irmãos, eu e mais 6 irmãos, né? E com um pai advogado do Banco do Brasil, chefe do jurídico do Banco do Brasil durante muitos anos, 42 anos, trabalhou para o Banco do Brasil e advogou durante quase meio século, né? E uma mãe que também vinha de uma família numerosa e que se formou como farmacêutica. Então eu fui criado por uma pessoa da área de saúde e outro da área do direito. E dos 7 irmãos, eu sou o 5º e fui o primeiro a ingressar no mundo do direito. Me formei e, como ainda estudante, trabalhei na Justiça do Estado do Maranhão, TJ Maranhão, e em seguida na Justiça Federal do Maranhão, até me formar e entrar na Procuradoria do Estado do Maranhão, antes da Constituição de 88, em 1986, em que fazia às vezes da advocacia pública e fazia às vezes também da Defensoria Pública, já que não existia antes da Constituição de 88 a Defensoria Pública. E nesse sentido, eu, logo depois desse período da advocacia pública, fui juiz de direito do Distrito Federal e Territórios, né? Lá em Brasília. E no ano seguinte ingressei na Magistratura Federal, onde servi tanto ao Distrito Federal quanto ao Maranhão, depois ao TRF da primeira região, e na vertente da Justiça Federal cheguei ao Superior Tribunal de Justiça e sou um dos 11 representantes da Justiça Federal no Superior Tribunal de Justiça. Eu, na verdade, sou o representante da Justiça Comum, já que fui juiz de direito e juiz federal. E lá no Superior Tribunal de Justiça, desde que cheguei, estou, evidentemente, na área penal, na terceira seção, onde fui o presidente da terceira seção e fui também presidente da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que atua essencialmente na área da jurisdição penal. Ao lado disso, fiz uma carreira acadêmica,
com mestrado, doutorado, pós-doutorado, e sou professor há mais de 3 décadas da Universidade Federal do Maranhão, cedido para a Universidade de Brasília, a UNB, onde leciono processo penal e uma disciplina optativa chamada Direitos de Fraternidade, que é o objeto do meu livro, O Princípio Constitucional da Fraternidade e seu resgate no sistema de justiça, né, que eu trabalho com as técnicas da mediação, a técnica da justiça restaurativa e o aspecto migratório no mundo contemporâneo, especialmente no Brasil. Então, a minha história foi essa. O meu percurso no direito foi de servidor, advogado público, com defensoria pública, juiz de direito e juiz federal, e chegando ao Tribunal da Cidadania para a honra e glória, né, da Amazônia, já que o Maranhão faz parte da Amazônia, e sou o único representante da magistratura de carreira no Superior Tribunal de Justiça. Além de mim, só temos o ministro Mauro Campbell Marques, do Amazonas, que vem do Ministério Público. Portanto, somos os 2 únicos representantes da Amazônia legal, que abarca o Maranhão, né, também, e portanto, estamos à disposição da sociedade brasileira, inclusive para pensar esse momento tão delicado do mundo contemporâneo, alcançado por crimes da macrocriminalidade e alcançados por crimes cibernéticos, em especial, que têm dado repercussão no patamar do tráfico internacional de drogas, em termos quantitativos e em termos qualitativos, né, na condução de um projeto de sociedade. Sim. Ministro, recentemente, então, Vossa Excelência foi homenageado, né, na obra Debates Contemporâneos da Justiça Penal. Né, vários temas de porte nessa obra. O ministro pontuou acerca da macrocriminalidade na nossa sociedade. Quais as estratégias, em sua visão, como acadêmico, como ministro, como acadêmico, quais as estratégias que o Estado brasileiro, às vezes até a pergunta do milhão, mas não existe resposta simples para perguntas complexas. Mas qual a estratégia que o Estado brasileiro deve adotar para fazer face à macrocriminalidade, que inclusive está em nossos presídios, está na sociedade, estava encapsulada nos grandes centros, hoje nas pequenas cidades eles se fazem presentes? Na verdade, o direito penal, o direito como um todo, é um instrumento que se dedica à pacificação social. Então, nesse sentido, a nossa Constituição de 88, repetida a Constituição Portuguesa, né, que foi o nosso parâmetro de 88, no seu preâmbulo da Constituição e no artigo 3º, no corpo permanente da Constituição, preconizou aquilo que nós pensamos na construção de uma sociedade fraterna, né, que é o que diz o preâmbulo da nossa Constituição, em busca de soluções pacíficas para as controvérsias. E a nossa Constituição, no artigo 98, no que tange à área penal, especialmente, anunciou a possibilidade de se resolver conflitos judiciais e conflitos não judiciais pela via da mediação, da conciliação. Isso, para o direito penal, chegou apenas agora, em 1995, com os juizados especiais, da Lei de Juizados Especiais, e mais recentemente com uma lei, a Lei 13.964, de 2019, com os acordos de não persecução penal. Por que estou falando isso? Porque hoje o sistema de justiça, que já teve 109 milhões de processos em tramitação na administração do então presidente do Supremo, ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, hoje ministro da Justiça, do Estado da Justiça, ministro de Estado da Justiça,
conseguimos reduzir esse número para algo em torno de 83 milhões. Isso significa que, além dos 29 milhões ou 30 milhões anuais de processos que ingressam na Justiça, nós conseguimos reduzir o contingente que lá tinha no sistema de justiça parado. Isso, evidentemente, é uma análise macro do sistema de justiça para entender que a busca daquilo que a Constituição prometeu, a construção de soluções pacíficas para as controvérsias, foi uma solução inteligente do constituinte originário e que o legislador ordinário está se fazendo letra viva. Por que digo isso? Porque o sistema carcerário brasileiro, infelizmente, ganhou a medalha de bronze no mundo, superando a Rússia. Hoje temos os Estados Unidos da América, a China e o Brasil, e depois do Brasil, a Rússia. E nós, no sistema carcerário brasileiro, com quase 1 milhão de pessoas no sistema, se contarmos os mandados de prisão pendentes de cumprimento, né, que são 300 e tantos mil, nós temos uma realidade de uma criminalidade comum, decorrente da ausência de políticas públicas efetivas na educação, na previdência, na saúde, em todas as áreas, habitação, isso decorrente de um estado de pobreza, evidentemente, que é indiscutível dentro do território brasileiro, e, de outro lado, temos a macrocriminalidade, decorrente do tráfico ilícito de drogas, decorrente da lavagem de dinheiro, dos crimes cibernéticos, e por aí vai. Então, temos duas realidades do sistema carcerário que foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal um estado de coisas inconstitucional. E isso, evidentemente, provoca uma reflexão de que caminho devemos percorrer. E o caminho que devemos percorrer, em primeiro lugar, é o caminho da mediação e da conciliação, especialmente na criminalidade comum, né? Naqueles crimes da criminalidade comum que serve de exércitos e soldados para a macrocriminalidade. Porque o que existe é isso. São jovens, a grande massa carcerária brasileira é de meninos jovens, negros, pretos, né, e pobres, analfabetos funcionais. E, por outro lado, há um grande sistema econômico gerenciando e querendo fazer um Estado paralelo. Aquilo que existia nos grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro, temos hoje com uma capilaridade em todo o Brasil e também aqui no Mato Grosso. As organizações criminosas. As organizações criminosas. E com relação à criminalidade comum, é estimular a transação penal, estimular a suspensão condicional do processo, ou a colaboração premiada e também o acordo de não persecução penal. Em relação à macrocriminalidade, é estimular o cumprimento de leis que nos são muito caras, como lei da lavagem de dinheiro, leis de organização criminosa, utilização dos presídios federais para a finalidade de separação dos líderes de facção criminosa, porque é para isso que existem, não é para colher preso da Justiça Federal, é para separar aqueles que comandam, que estão no centro da organização criminosa, da criminalidade comum, fazendo a ruptura desse exército que serve a uma criminalidade maior. Então, a sua pergunta vem a calhar, qual caminho seguir? Conciliação, a justiça penal negociada para a criminalidade comum, e hoje temos o patamar até 4 anos, né, que é o patamar do acordo de não persecução penal, e utilizar com firmeza os instrumentos legais existentes para combater a macrocriminalidade. Ao lado de tudo isso, é um problema de políticas públicas. Desenvolver a efetividade das políticas públicas para não retroalimentar a criminalidade comum, que é exatamente o que acontece no Brasil. Então, nós vemos um fenômeno complexo entre macrocriminalidade, colarinho branco, crimes colarinho branco, tá? As organizações criminosas, tá? E a criminalidade menor, vamos dizer assim. E esses, às vezes, servem, às vezes não, esses servem de instrumento para a organização criminosa. O ministro falou bem
mencionado acerca do acordo de não persecução penal, eu vejo que o legislador brasileiro ele vem caminhando, né, no sentido de tentar implementar os meios alternativos a tribunais multiportas, mas é uma questão cultural. Né? A questão cultural ela demanda tempo. Né? E como que o ministro, dentro, né, de sua ótica de análise, vê a sedimentação em nossa sociedade, aplicação pelos operadores do direito, ok, mas e na sociedade? A sociedade já está modificando o seu status, porque nós já tivemos 109 milhões, hoje estamos com 174,5 milhões de processos. 60% disso é do Estado brasileiro, mas é uma quantidade assombrosa, assustadora, considerando outros países como Itália, Alemanha, próprio Estados Unidos. Né? Então, assim, surgem esses meios meios alternativos, né, meios adequados de solução de controvérsia, não para reduzir processos, também para reduzir, mas para modificar a cultura. Né? Como o ministro vê essa modificação por parte da sociedade e esses instrumentos legais criados estão sendo bem operacionalizados? Né? Nós estamos colhendo resultados ou está muito cedo? Eu posso lhe dizer o seguinte, que a questão aí não é mais de declaração de direitos. O reconhecimento dos direitos fundamentais no Brasil tem uma gama de declarações e reconhecimentos numa Constituição analítica que nós temos, que é a Constituição de 88 e suas emendas produzidas pelo Poder Constituinte derivado. Acontece que estamos diante de uma realidade que nos mostra, sim, que é possível o encontro da sociedade brasileira com as soluções pacíficas para as controvérsias. Aqui no Brasil, nós temos mais de 70 estabelecimentos prisionais chamados APACs, né, que são modelos de ressocialização cujo índice de reincidência é menor do que 15%. A reincidência nos estabelecimentos prisionais brasileiros beira 80%, 70 e tantos por cento. Isso significa que há, sim, perspectivas concretas. APACs, essas APACs nasceram em São José dos Campos, em São Paulo, e foram disseminadas pelo Brasil afora, né? E precisam ser evidenciadas à sociedade, demonstrando que é possível um processo de ressocialização quando estamos lidando com a criminalidade comum. Porque volto a insistir, temos que separar a criminalidade comum da macrocriminalidade. A macrocriminalidade tem que ser tratada com um rigor da lei de organização criminosa, da lei de lavagem de dinheiro, da lei dos presídios federais, da lei do juiz sem rosto. Hoje é possível, no Brasil, termos o juiz sem rosto. O juiz colegiado, que não é igual ao da Itália, né? Mas é o juiz do colegiado, 3 juízes decidindo juntos uma questão exatamente para resguardar e tirar a pessoalidade, a pessoa em si do magistrado e trabalhar contra a macrocriminalidade. Portanto, a sua pergunta é no sentido de que eu sou um otimista, sim. Eu acredito piamente na construção da mediação, inclusive na esfera penal. Se deu certo no cível, e eu venho de uma área que é uma área de políticas públicas, do direito público, da Justiça Federal, das varas de fazenda pública na Justiça Estadual, e que finalmente ingressaram no modelo da mediação, da conciliação, com resultados fantásticos, de redução de litígios na área de previdência social, de assistência social, de educação, FIES, né? E tantos outros programas de políticas públicas. Isso também pode dar certo, pode com certeza dará certo na esfera penal, através de institutos como esse, composição civil, transação penal, suspensão condicional do processo, acordo de não persecução penal, já que a colaboração premiada tem em vista especialmente a macrocriminalidade e o aspecto das organizações criminosas como um instrumento de combate a essas organizações criminosas. Estamos precisando agora, neste momento, voltarmos para uma perspectiva que inclua o sistema carcerário brasileiro na visão do desenvolvimento sustentável também. Ministro, excelente. Nós estamos a realizar aqui, desde ontem,
né, até amanhã, um encontro nacional sobre alternativas penais e execução penal. Os nossos presídios, e estão sendo construídos presídios, né, no Gerúndio, e a massa carcerária cresce bastante. E essa discussão sobre alternativas penais e execução penal, né, novas possibilidades, né, para que haja essa descarcerização, estão sendo discutidas em nível nacional, palestrantes de renome internacional, né, estão sendo discutidas. Mas o senhor falou que nós ganhamos a medalha de bronze em termos de encarceramento. E como trabalhar isso? Nós sabemos que nós temos que mudar a chave. Em uma sociedade que crê mais no encarceramento, como trabalhar essas questões? Não tem outro caminho que não seja educação. Né? Eu acho que tem que haver investimento nas políticas públicas e no que tange a esse tema, o tema tem que ir para a educação. A educação transforma famílias, a educação transforma cidadãos, transforma pessoas. E não é à toa que hoje se introduz na educação o conceito de cidadania. As escolas públicas hoje trabalham com o conceito de cidadania como perspectiva. Eu acho que é o primeiro ponto que a gente pode vislumbrar. Em segundo lugar, a construção de mecanismos que engajem o cidadão, os jovens, a uma atividade econômica ativa, né? E isso, para tanto, nós precisamos do desenvolvimento sustentável. Nós temos uma agenda de 2030 a cumprir, né? Seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista de desenvolvimento sustentável. Foi o pacto que firmamos internacionalmente, vários países, com 17 metas e mais de 160, com 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e mais de 160 metas a cumprir. E estamos aí não só verificando o meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas o desenvolvimento sustentável. E, para tanto, nós precisamos efetivamente trabalhar com as políticas públicas. Sem as políticas públicas não há caminho a seguir. E, em relação ao sistema carcerário, que você me faz a pergunta, no sentido de que a sociedade não acredita no desencarceramento, a sociedade não acredita no desencarceramento porque o Estado brasileiro e a sociedade como um todo não propõe o desenvolvimento sustentável, não propõe o engajamento na realização das políticas públicas. Se nós estivermos construindo essas políticas públicas, evidentemente que a sociedade brasileira vai vislumbrar e vai evidenciar projetos como esse que eu acabei de dizer, das APACs, ou da justiça restaurativa, que é o tema do momento, no sentido de trazer essas pessoas encarceradas, primeiro, num projeto de progressão de pena para o regime aberto, para o regime semiaberto, e sair do regime fechado com o cumprimento das metas estabelecidas pela Lei de Execução Penal. E, nesse sentido, evidentemente, com o caminhar do fechado por semiaberto, do semiaberto por aberto, fazendo letra viva a expressão da lei com estabelecimentos que acolham efetivamente o semiaberto e o aberto e que não façam de conta, porque aí é o grande problema, nós teremos, sim, luz para redefinir e reproclamar aquilo que chamamos de justiça restaurativa, que não é uma ideia nossa da magistratura em especial, é uma imposição legislativa e constitucional. Temos o preâmbulo da nossa Constituição, temos o artigo 3º da nossa Constituição, temos o artigo 98 da nossa Constituição, temos a Lei de Execução Penal, temos a Lei de Juizados Especiais de 95 e temos a Lei de 2019, a Lei Anticrime, que estabeleceu o ANPP. E, nesse sentido, temos, sim, experiências muito positivas na perspectiva de condução da jurisdição penal, da justiça penal contemporânea, no sentido de fazer com que o direito penal seja efetivamente a última ratio,
né, em que os outros ramos do direito trabalhem os demais conflitos sociais e deixem para o direito penal só aqueles que os outros ramos não conseguiram solucionar. Isso, por exemplo, nós temos visto uma atuação extraordinária do direito administrativo sancionador, né, retirando aquilo que estava ficando para o direito penal e levando para o caminho do chamado acordo de não persecução cível, do desenvolvimento dos acordos de leniência, né, das perspectivas de composição de conflitos nesse sentido, e retirando do direito penal, deixando que o direito penal seja efetivamente a última ratio. Não sei se eu consegui traduzir o pensamento desta obra, o pensamento efetivamente da terceira seção do Superior Tribunal de Justiça, mas nós queremos a efetividade da jurisdição penal com a construção e o reconhecimento dos valores e das garantias constitucionais previstas no projeto de sociedade eleito em 1988. Não posso dizer, falar por todos, mas posso dizer que a comunidade jurídica brasileira está preocupada, sim, e todos nós da sociedade civil brasileira temos a preocupação de construir um caminho de um mundo melhor, de uma sociedade que reconheça o Estado democrático de direito. Ministro, estamos se encaminhando para o final da nossa entrevista. Certamente uma das grandes entrevistas do nosso programa. Deixo alguns minutos para o senhor, Vossa Excelência, fazer algumas pontuações. Na verdade, eu quero parabenizar a Escola da Magistratura do Mato Grosso por essa experiência, esse programa Explicando o Direito, que é um contato grande de toda a magistratura, de todo o sistema de justiça do Mato Grosso e, ao mesmo tempo, um diálogo com a sociedade civil, levando à sociedade civil as suas perplexidades, os grandes temas em discussão e, ao mesmo tempo, as grandes preocupações e os caminhos propostos para o futuro. Porque nós temos que, efetivamente, pensar como um grande mineiro Guimarães Rosa, que o real não está na entrada nem na partida. Ele se dispõe para nós no momento da travessia. E, nesse sentido, a nossa travessia do sistema de justiça brasileiro tem sido uma travessia vitoriosa, tem sido uma travessia que reconhece efetivamente a participação do Estado juiz dentro do sistema de poderes, dos poderes do Estado brasileiro, dos freios e contrapesos, em que a atuação do Poder Executivo, a atuação do Poder Legislativo, a atuação do Poder Judiciário, a contribuição do Ministério Público e da Defensoria Pública brasileira e a participação efetiva e democrática da sociedade civil são as nossas metas enquanto Estado civilizado. E, nesse sentido, a jurisdição penal não pode se fazer distante de toda essa discussão. Ela tem que se fazer presente, reconhecendo e garantindo os princípios constitucionais, assegurando as garantias constitucionais e, ao mesmo tempo, mostrando à sociedade o caminho de implementação das promessas relativas à liberdade, à igualdade e à segurança pública, que é um tema muito caro hoje para todos nós. Não temos fórmula mágica, estamos construindo. Diz uma poetisa paranaense que a vida bloqueada instiga o teimoso viajante a abrir nova estrada. Nós estamos abrindo as estradas para que a nossa geração atual possa assegurar uma equidade intergeracional, possa assegurar um mundo possível para gerações futuras, sem que essas gerações futuras sejam punidas pelos erros cometidos pelo nosso passado. Portanto, deixo aqui a minha palavra de esperança na construção e na realização da nossa Constituição de 88, no nosso projeto de sociedade de 1988, que deve deixar de ser mera declaração e ser efetivamente algo concreto e prometido a todos nós brasileiros. É um caminho,
é uma utopia, como diz Eduardo Galeano, esse uruguaio, mas a construção e o caminho já é a própria realidade. Portanto, muito obrigado pelo convite que me foi feito e espero ter contribuído neste pequeno espaço do meu tempo com uma reflexão consequente e sem maiores pretensões, mas com uma reflexão que possa propiciar a melhoria do nosso sistema de justiça. É isso, ministro. Nosso muito obrigado. Recebemos hoje no nosso programa Explicando o Direito o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca. Muito obrigado, ministro. Obrigado.